A minha empresa, ela passou por uma crise antes do método presidente de 12 a 15 anos. Ela vinha em crise. Empréstimos, tá? Negociação com duplicatas. Pegava empréstimo dali para pagar ali, pegava empréstimo de terceiro, de agiota. E o método ajudou, porque ele nos orientava, tá? Ele nos dava esse suporte. Sim, eu recomendo para todo mundo, porque eu tiro uma conclusão de toda essa minha vida, que assim, tu pode ter o dinheiro que for para montar uma empresa, para tocar uma empresa. Quer uma empresa com lucro, ela tem que ter regras, ela tem que ter uma orientação, ela tem que seguir, porque não adianta tu só injetar dinheiro, tu tá brincando de empresa. Agora, tu querer uma empresa que tenha sucesso, que faz bem para ti, porque tá ali trabalhando, mas tu tá trabalhando por uma coisa boa, prazer é uma coisa, mas eu tô trabalhando por uma coisa que eu quero adquirir, eu quero crescer. E essa nossa empresa hoje, eu posso dizer que ela é uma empresa saudável. Hoje a gente não negocia um cheque, hoje a gente não negocia um cartão de crédito, a gente não antecipa o crediário que a gente vende, que antigamente era tudo antecipado. Fazem 2 anos que eu não sei o que é usar um cheque especial, e isso graças ao método presidente. Então, no começo era tudo meio misturado, era todo mundo que fazia a junta de administração, e depois do método a gente conseguiu unificar. Uma coisa que eu penso muito é que tem que andar com pessoas que são mais inteligentes que você. Quando tu é presidente de uma empresa, tu anda com pessoas que nem sempre são mais inteligentes que você ou que te dão impulsionam. Então, quando tu começa a falar com conselheiros, com gente com um elevado estudo, elevado nível, tu aprende muito. Tem um suporte por trás de pessoas que realmente te entendem e que desafiam cada vez mais. Eu acho que isso que é o mais legal do conselho. Hoje eu sou um fã do método presidente, eu gosto muito dele, eu acredito que ele me ajuda muito em tomar decisões estratégicas. Achei fabuloso. A gente que tem uma certa vivência, uma certa experiência nessa área de gestão e conhecimento de empresa, vi algo que estava sendo me apresentado de uma forma diferente. De uma forma que realmente eu percebo que o grande número das empresas da nossa região, do nosso estado e se não do Brasil, devem passar por um sistema desse. Principalmente as empresas menores, que essas que têm mais dificuldade, né, em suas gestões, na sua organização interna. E não deve-se ter isso de maneira nenhuma como sendo um custo para a empresa. Está investindo na sua empresa e os resultados foram fabulosos. A ponto de nós, daqui a pouco, nos definirmos aí para a compra de uma outra empresa, talvez a maior do setor aqui nos 3 estados do Sul. Antes, né, da participação do método do presidente, a gente tinha a cultura interna de olhar muito no dia a dia, certo? De viver mais o presente. E após a participação do método do presidente, hoje a gente está planejando a empresa, a gente está olhando para frente, a gente está trabalhando com metas. Participar do método presidente para mim foi muito importante, né? Eu, como uma formação técnica, eu tinha dificuldade em mexer e lidar com essa parte da administração, né? Me ajudou muito a abrir a minha visão. Medidas foram tomadas, né? Os resultados foram fantásticos. Eu recomendo 100%. É algo importantíssimo, principalmente para a empresa familiar. Eu acho que quando a gente tem empresa familiar, a gente tem muitos conflitos, né, de gerações principalmente, e o método presidente ajuda você a botar as coisas no eixo. Olá, diga-me, você já ouviu alguém falar que cobra para dar conselho? Conselho geralmente é dado, é algo grátis que os amigos e parentes nos dão, não é verdade? Mas não se engane, se conselho fosse bom, não seria dado, seria cobrado. E é nisso que eu acredito. Eu sou o Joel Fernandes, eu sou fundador do método do presidente. E meus conselhos profissionais evitaram que dezenas de empresas quebrassem. Mais do que isso, transformaram empresas que iam muito mal das pernas em altamente lucrativas. Isso também pode ser feito na sua empresa e pode ser feito hoje. E você vai ver a diferença entre o sucesso e o fracasso. Para que isso desse certo, eu criei um método específico, um método comprovado, científico. Se o futuro do seu negócio é importante para você, assista essa história real por mais uns minutos e veja como meus conselhos mudaram a vida de empresas e empresários e poderão mudar a sua também, não é verdade? Gente que, por exemplo, gente que trabalhava de segunda a segunda, que não conseguia tirar sequer uma semana de férias com a família e que sempre estava no vermelho. Depois dos meus conselhos, mudou completamente. Empresário amador que fazia tudo o que queria, na hora que bem entendesse, quando desse na telha, colocando sua empresa em risco, se profissionalizou com um conselho. E mesmo no ano de crise, aumentou o faturamento em mais de 30%.
E tem casos ainda mais animadores, como os de um dono amador de empresa que não cuidava dos números e que depois que implantou o conselho, dobrou o seu faturamento. E o melhor é que tudo isso é real. Não é difícil de fazer, não custa caro e pode acontecer aí mesmo, na sua empresa. Eu vou mostrar como, através dessa história real que aconteceu comigo. Antes de criar o conselho, durante mais de 20 anos de minha vida, dia após dia, eu fiz a mesma coisa. Acordava e ia ajudar empresários em dificuldades a encontrarem o caminho do lucro. Alguns estavam quase falidos. Empresas de todas as áreas, desde oficina mecânica, salão de beleza, empresas de tecnologia. Todos passam por dificuldade. Mas isso ainda não é o pior. Não é feio passar por dificuldade. Feio mesmo é não procurar ou aceitar ajuda. E foi por isso que eu criei o método Presidente, com o Conselho de Administração. Ele tem ajudado muitas empresas e muitas famílias. Porque você sabe, não é? Junto com o empresário existe uma família que também sofre as consequências quando a empresa não vai bem. Então, ir bem e ter uma empresa lucrativa não é uma escolha, mas a única opção aceitável para continuar no ramo e ter facilidade na empresa e dentro de casa. Nesses 20 anos, dias após dias, em que atuei como gestor de atendimento do Sebrae, eu observei que acontecia algo muito esquisito com as empresas que atendíamos. Os clientes vinham com a expectativa de serem acompanhados ao longo do tempo no desenvolvimento dos seus negócios. E, de fato, elas realmente recebiam suporte. Também percebi que quando passávamos as orientações, os clientes faziam tudo o que era pedido. No entanto, 6 meses depois, quando eu voltava na empresa para uma nova visita, eu via que os programas que lá tínhamos implantado, como fluxo de caixa, como plano comercial, plano de marketing, tudo tinha sido abandonado. Era um desastre. Tudo tinha ido por água abaixo. A empresa estava à beira da falência. Isso me deixava muito confuso. Não era possível que nossos esforços, que no começo iam tão bem, acabavam desencadeando naquele desastre após 6 meses. Naquela época não tínhamos a metodologia e nem a tecnologia para solucionar as dores dos empresários, no caso, para acompanhá-los ao longo dos meses. Mas eu, de fato, não me conformei. Eu mergulhei de cabeça, investi meu tempo e fui para descobrir por que aquilo acontecia. Eu fui buscar ajuda na universidade e adivinha só, fui buscar ajuda na filosofia, uma nova perspectiva e uma solução mais simples e efetiva. Com base naquele estudo, através do método científico e comprovado, a resposta veio. E esses resultados surpreendentes é o que eu vou apresentar aqui. E o melhor, eles foram comprovados no mercado, em diversas empresas que estavam indo mal e agora vão muito bem. Mas isso não é tudo. O melhor dessa história que eu vivi e vivo ainda pessoalmente é que transformei esse sucesso experimentado por algumas empresas em um método que a sua empresa também pode experimentar. Eu estou falando do método do Presidente. É um estudo com base científica e comprovado pelo mercado. E por um valor bem em conta, pode ser aplicado aí no seu negócio. Eu sei que você pode estar pensando que o seu negócio não precisa de ajuda. Infelizmente, as estatísticas comprovam que os empresários só buscam ajuda quando é tarde demais. É por isso que eu convido você a conhecer o Conselho de Administração do Método Presidente agora mesmo. E o melhor jeito de conhecer é através das empresas e casos de sucesso de quem já experimentou o Conselho de Administração do Método. Primeiro, nós testamos o Conselho em um grupo de 12 empresas de automecânico da Grande Florianópolis. Durante 1 ano e 2 meses, após esse período, tivemos o seguinte depoimento de um dos empresários. Veja só, ele disse, após 35 anos trabalhando embaixo de automóveis, pela primeira vez na vida pude reunir uma reserva financeira e tirar férias com minha família. Veja que aquilo não mudou só a empresa dele, que passou a ser organizada e lucrativa e tudo mais. Mais do que isso, o empresário teve acesso à convivência familiar. Diga-me, quanto vale isso? Analisando bem, o conselho no formato que eu estou apresentando para você vai muito além de tornar a sua empresa um sucesso.
ele tem mudado a vida de quem nos acompanha. Por isso, eu me sinto assim muito entusiasmado fazer esse convite para você. O modelo é simples de praticar, o custo não é alto e, seguindo o combinado, eu tenho certeza que você também vai chegar lá. Eu vou apresentar para você rapidamente mais 2 casos de sucesso e logo conto os detalhes de como funciona. Depois do Conselho de Administração ser testado no grupo de oficinas em Florianópolis, nós fomos a Curitiba. Fiquei 1 ano e 2 meses com um grupo de 50 empresas de confecções. Em Curitiba e região, na verdade. No final do programa, esse grupo teve uma lucratividade de 19%. No mesmo período, a maioria das empresas da região, daquele setor, amargou o prejuízo. A diferença é que aquelas empresas adotaram o método e implantaram o nosso Conselho de Administração. As outras não profissionalizaram sua gestão e ficaram sujeitas à própria sorte. Testamos ainda durante mais 1 ano e 2 meses em um grupo de confecções em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Veja só vocês, na última reunião com um daqueles empresários, ele me consultou como deveria investir os R$600 mil que tinha acumulado durante o programa. Isso mesmo, seguindo o Conselho de Administração e administrando de forma profissional, a empresa acumulou R$600 mil de capital. O que você faria se tivesse esse acúmulo? O nosso conselho vai ajudar você nisso e eu vou contar agora como ele funciona. O Conselho de Administração faz parte, na verdade, da plataforma online que criamos chamada Método do Presidente. O Método do Presidente é uma plataforma completa que transforma o dono amador da empresa em um presidente profissional. O dono amador faz tudo do jeito dele, como acha que tem que ser, sem consultar os números e sem adotar as boas práticas de gestão. Já o presidente profissional funciona de outra maneira. Ele precisa responder a um conselho de administração, como acontece nas grandes empresas, tanto nacionais quanto multinacionais. Então, o conselho, por sua vez, trabalha com indicadores de resultado. Isso não é complicado, basta seguir as orientações e o que for combinado. O meu convite para você é esse. Contrate agora mesmo o Conselho de Administração da plataforma Método Presidente, para deixar de ser como aqueles donos amadores e se transformar em um presidente profissional. Na verdade, o presidente que sua empresa precisa. E para que isso aconteça, ou seja, para melhorar a sua performance e os resultados da sua empresa, você vai contar com os melhores. Contratando o Conselho do Método Presidente, você contará com conselheiros de grandes empresas do Brasil, inclusive em nível global. Você e sua empresa terão a oportunidade de contar com a experiência de executivos de alto nível, de algumas das maiores empresas da América Latina. Isso vai fazer toda a diferença do seu negócio, como já fez em dezenas de empresas que adotaram o método e o nosso Conselho de Administração. Está achando que isso é demais para o porte e a estrutura de sua empresa? Pois saiba que a maioria dos nossos clientes são pequenas e médias empresas que buscam o crescimento. Pode ter certeza que optar pelo crescimento é optar pela sobrevivência da sua empresa. Empresa que não cresce, morre, você sabe disso. O dono amador está com os dias contados. A concorrência não perdoa e quem não se profissionalizar vai ficar no meio do caminho. O Conselho de Administração do Método Presidente tem a metodologia simples de aplicar por um preço justo e em conta, que vai garantir o crescimento de sua empresa. Contratando o Conselho de Administração, você terá direito a, me acompanhe, 9 reuniões com o Conselho, uma vez por mês, via internet, de 1 hora e 15 minutos, previamente agendadas. Nessas reuniões participarão o presidente, nesse caso você, e os seus sócios. Claro, com seu respectivo Conselho de Administração, que conta com 2 conselheiros de alto nível. Serão analisados os números da empresa, suas estratégias e seus gargalos. E o que é muito importante, serão definidas as metas e o plano de ação, visando o impacto nos resultados, porque afinal de contas é isso que importa. Além das 9 reuniões, com uma dupla de conselheiros tops de mercado, tirando você do estágio de dono amador e se transformando num verdadeiro presidente profissional, você ainda terá acesso à plataforma Método do Presidente. E aí você pode estar se perguntando, e o que é isso? Ou melhor,
O que eu ganho com isso? Ora, a plataforma Método do Presidente é um BI, uma plataforma de Business Intelligence online, hospedada em cloud, ou seja, nas nuvens, e que você pode acessar de qualquer lugar em que estiver, com acesso à internet, claro. Entre algumas das vantagens da plataforma está o algoritmo de avaliação do Índice de Competitividade Empresarial. Com ele, você tem na palma da mão, em tempo real, o que está dando certo e o que precisa ser mudado na gestão de sua empresa. Na plataforma, você também tem um demonstrativo de resultado, um DRE, você tem o balanço financeiro, as metas e o plano de ação. Ou seja, além das 9 reuniões com os conselheiros, o acesso à plataforma online vai permitir análise dos dados de sua empresa onde você estiver. Isso por si só já seria o suficiente para transformar a sua empresa e garantir a lucratividade. Concorda? Mas nós fomos além. Nós do Método Presidente queremos muito que o seu negócio dê certo. E por um motivo simples. Cada empresa que se beneficia com a nossa metodologia geralmente indica mais 1, 2, 3, até 4 empresas para nos procurar. Por isso, além das 9 reuniões e do acesso à plataforma, nós fizemos ainda mais para garantir o seu sucesso. Estamos oferecendo gratuitamente o suporte de acompanhamento. E o que vem a ser isso? O suporte de acompanhamento trata-se de uma reunião técnica com o presidente da empresa, você, antes da primeira reunião com o conselho. Acontece via internet, tem até 1 hora de duração e serve para apresentação e preparação da plataforma do Método Presidente, informando seus conceitos e introduzindo os números financeiros de sua empresa. Então, contratando o conselho de administração, você tem 9 reuniões com a dupla de conselheiro top, que você já sabe, acesso à plataforma online do presidente e o suporte de acompanhamento. Isso é uma excelente estrutura para a sua empresa crescer. Você poderia estar achando que isso deve custar muito dinheiro, mas você já sabe que não custa, porque eu falei lá no início de que seria bem em conta. Na verdade, por tudo que esse programa oferece, ele poderia tranquilamente, muito tranquilamente, custar R$5.000 por mês. Isso para ter um único conselheiro. Afinal, as empresas que tentam oferecer algo desse nível chegam a custar até 3 vezes mais do que isso. Mas nós somos diferentes. O Método Presidente, além de funcionar e ser comprovado, também é acessível. Além de tudo que já falamos, você ainda terá direito a um curso online do Método Presidente. São mais de 15 vídeos-aulas, ensinando você a evoluir de dono a presidente. E incluindo nesse curso 2 mini-palestras. Esses extras são muito importantes porque eles preparam você para fazer melhor uso do sistema, da metodologia da plataforma. E isso potencializa a garantia de sucesso, o que é vantajoso para você e também para nós. Agora eu vou falar do preço e você não vai acreditar. Recapitulando, o Conselho de Administração com 9 reuniões com uma dupla de conselheiros de alto nível, acesso à plataforma, suporte de acompanhamento, curso online com mais de 15 videoaulas e 2 mini palestras, tudo isso vai custar apenas 12 vezes de R$ 2.630. Esse é o preço de nosso trabalho para transformar a sua empresa. Você sabe, nós estudamos e pesquisamos muito para chegar nesse método. Hoje ele é comprovado. Se você fosse fazer isso por conta, certamente levaria mais de 10 anos e gastaria muito dinheiro. Hoje, para começar, basta contratar. Nós já fizemos isso por você. Investimos muito nosso tempo e dinheiro, desenvolvendo um método para que você pudesse chegar hoje e pagar uma simples mensalidade. Mas como eu sei que a sua empresa, assim como 95% das pequenas e médias empresas brasileiras, precisam muito de um programa como o nosso, e que mesmo sabendo disso, você pode ainda não ter se decidido por adotar o conselho de administração e profissionalizar a gestão, eu vou ajudar você a se decidir. Eu vou fazer uma oferta muito especial. Você vai contratar tudo que já combinamos, tudo mesmo, não vou tirar nada, por um preço promocional, que será por tempo limitado. Você poderá contratar as 9 reuniões do Conselho, a ter acesso à plataforma online, ter o suporte de acompanhamento, ter o curso online com mais de 15 videoaulas, incluindo 2 mini palestras, por apenas 12 vezes de R$ 1.315.
é uma promoção de 50%. Isso será para poucas empresas. Na verdade, para as primeiras que contratarem e logo deixaremos de oferecer. Você pode estar se perguntando que isso é bom demais, não é? Para ser verdade. Então eu vou explicar para você. Nossos conselheiros participam do propósito do Método Presidente, de democratizar o acesso de conselhos de administração às pequenas e médias empresas do Brasil. E, generosamente, compartilho parte preciosa do seu tempo para passar suas experiências para você. Por isso, temos tão poucas vagas por cada dupla de conselheiros. Nós do Método Presidente somos muito gratos a eles. Então, pense bem e tome sua decisão. Você vai continuar tratando sua empresa como um dono amador que não presta contas de suas ações para ninguém? Ou vai contratar nosso conselho de administração e tornar-se o presidente profissional que a sua empresa precisa? A resposta parece óbvia, já que a empresa que não cresce, morre, desaparece. Dessa forma, só resta uma opção, já que você não pretende fechar a empresa. Se você procura o crescimento pessoal e empresarial, siga em frente e contrate nosso conselho de administração. Mas por acaso, se você está em dúvida se quer continuar no negócio ou pensa em fechar, então não contrate. Talvez o conselho não seja para você. Agora, você que já decidiu profissionalizar, clique e contrate. E fazendo isso, agora receba mais esse bônus, um livro online chamado Eu Quero Ser Empresário Rico. Esse é um dos 3 livros que escrevi enquanto estava desenvolvendo essa metodologia. E hoje serve de bibliografia que usamos no método e que também serve com base para a decisão do nosso conselho. Se você garantir sua vaga agora, investindo no conselho, você terá 15 dias para decidir se vai ficar com a gente ou não. Eu vou explicar. Se você não investir, pode se arrepender daqui a uma semana. E as vagas por esse preço podem ter encerrado. Por isso, agora é a melhor hora de se inscrever no Conselho de Administração. Então, clique no botão aqui, abaixo do vídeo, e se inscreva agora. Lembrando que esse valor promocional e os bônus são válidos por tempo limitado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu fico feliz em poder ajudar sua empresa a crescer. Nos vemos em breve no Conselho de Administração. Abraço!